Olá, estamos aqui no quarto Fórum de Mantenedores SAS, realizado em Porto de Galinhas, e hoje com o professor Dr. João Carlos Martins, do Colégio Hebraico Brasileiro Renascença. O professor João Carlos é formado em História, doutor em Psicologia, fez também Administração de Empresas e hoje toca o Colégio Hebraico de São Paulo. Exato. E o professor hoje conversou com a gente sobre a construção do projeto político-pedagógico e os desafios atuais. E de maneira geral, professor, gostaria de perguntar, até o tema da sua palestra, discorrer um pouco qual é o conceito, nos tempos de BNCC, a importância dessa nova reconstrução do projeto político-pedagógico, o que muitos chamam de, o brasileiro gosta de abreviar, de PPP, né? Exato. Então, professor Ademar, eu acho que é importante a gente lembrar que o projeto político-pedagógico, ele é a carta de intenção da instituição. É como se fosse uma constituição. Então, as escolas têm que, de alguma forma, olhar para ele sempre com uma reconstrução. Quer dizer, o que a sociedade tem nos colocado como desafio e o que a escola, em cada momento, vai apropriando o seu projeto para entender as demandas da sociedade. Em algum momento, as escolas entendem que o PPP é uma coisa meramente de construção para dar um certo cartorial para o governo, né? Exatamente. Mas não é essa a posição. É uma posição muito mais de mostrar cultura, de quais são os seus passos, né? Exatamente. Tanto que o projeto político, primeiro, ele não tem que ficar na gaveta, né? Ele não é um documento para prestar só contas oficiais de alguma coisa. Ele tem que ser um documento dinâmico que mostre o trabalho da instituição. Então, o que acontece hoje, né? Nós temos dois pilares aí que são muito importantes dentro do projeto pedagógico e que vai conversar com todas as demandas atuais de BNCC e não só, dos desafios da educação para o século XXI, né? Inserindo o Brasil aí numa discussão que é mundial também, né? O primeiro é o pilar da tradição. Então, o que é importante? O pilar da tradição, e isso, claro, no projeto pedagógico explicitado, é o que mostra a visão de cada instituição. Como que a instituição nasceu, quais são os propósitos dela e como ela pensa a educação. Isso diferencia uma instituição da outra, senão fica parecendo que todo mundo faz a mesma coisa. Uma coisa de pastelaria, né? Exatamente, e que não é verdade. E as famílias optam por escolas quando elas percebem isso também, né? Nós temos aí famílias cada vez mais exigentes, principalmente no cenário da escola particular, né? Qual é a escola que eu vou escolher para o futuro do meu filho e que trabalho essa escola vai desenvolver. Então, a escola se apresentar como uma carta mesmo de intenção, como ela pensa a educação e qual é a origem dela no cenário educacional, é o pilar tradição. Não é ser tradicional, mas é ter uma tradição que dê identidade. A escola deve deixar disponível esse PPP, porque aparentemente muitas delas, nem o professor às vezes sabe quais são os princípios. Hoje eu deixei claro isso na palestra, inclusive, que é fundamental que você tenha ou o projeto político-pedagógico todo, ou pelo menos uma carta que apresente o projeto falando dessas questões da missão, da tradição da instituição, tanto para pais que procuram a escola, no site da escola e para professores. Um professor também ele vai trabalhar na sua instituição e tem que ter clareza como que essa instituição pensa a educação e o que espera dele, né? Então isso é importante. Só que eu não posso parar na tradição só. Muitas escolas pararam no tempo porque tem uma tradição muito importante, tem anos de experiência, mas não se atualizaram, né? Então, o outro pilar é o da modernidade, né? Então, como é que hoje a escola conversa com as exigências de uma educação? Deixa eu pegar esse pilar da modernidade na construção de um novo PPP. Eu devo pensar ele como um documento global de instruções gerais ou um documento global entrando nos eixos, nos segmentos. Educação infantil, na minha escola, pensa dessa forma, educação fundamental dessa forma e ensino médio dessa forma. Fazendo um elo entre os três? Sim. O documento ele tem que ter essa parte geral, introdutória, que é exatamente isso, como aquela instituição pensa educação. E depois ela precisa especificar isso em cada segmento. Por quê? Porque tem questões que são muito próprias de cada faixa etária e de cada segmento. Então tem que ter sim uma apresentação. Como eu penso a educação infantil? Qual é a minha concepção de infância? Qual é a minha concepção de apresentar o mundo para uma criança que começa a construir um processo de autonomia, que tem tudo a ver com as competências socioemocionais, como é que eu vou preparando esta criança que entra no universo escolar
para enfrentar o mundo no futuro. A educação infantil já tem que olhar para isso. Só que é pelo lúdico, pela brincadeira, pela socialização de uma criança para ela começar a sair do seu umbigo e olhar a convivência com o outro. Então isso é educação infantil. Depois ela entra num processo de alfabetização e de escolarização mais sistematizado, que é a partir do primeiro ano. Então como é que você apresenta a sua escola do primeiro ao quinto ano, né? Com todo o processo inicial de escolarização. Depois do início da adolescência, como que uma escola apresenta para os pais e como ela pensa a educação no Fundamental 2. E um processo final de sistematização da educação básica, no ensino médio. O documento você recomenda que a gente entre, por exemplo, para temáticas como desenvolvimento integral da criança e passando talvez até por elementos que alguns citam que seriam polêmicos, como diversidade sexual dentro da escola, ou discussão de gênero, ou alguma coisa, ou isso fica muito a cargo dos projetos pedagógicos instruídos da escola? O documento seria mais generalista ou poderia pegar isso? E, ao mesmo tempo, nós temos agora a construção de da nova Base Nacional Curricular no Brasil, onde agrega as 10 competências gerais da base. Então, a gente deve explicitar em cada momento cognitivo das crianças, ele deveria estar abordando isso de forma mais clara, inclusive entrando até por eixos polêmicos, para dar como um projeto político-pedagógico, para dar uma identidade à sua escola, ou deve ser uma carta de forma mais superficial, do ponto de vista de cultura, de integração, do que a escola mais acredita? Então, eu coloquei isso, inclusive, para os mantenedores hoje, que o projeto pedagógico ele tem que ter uma parte que tenha um rigor maior, onde ele apresenta de forma geral a escola. Então, quando a escola fala dos seus valores, por exemplo, então ela vai falar se ela trabalha com diversidade, se ela acredita numa educação plural, tudo isso já vai sinalizar que todas as questões que o mundo hoje tem discutido, desde gênero a todas as questões de preconceito, de convivência com o outro, tudo isso está incluído nesse item. Mas tem uma outra parte do documento que é dinâmica e que ela pode mudar todo ano, que é onde a escola se valoriza nos projetos pedagógicos que ela desenvolve. Então, todos os anos deveria ter uma parte do projeto político-pedagógico onde a escola vai se atualizando, projetos que ela mantém, projetos novos, e aí ela pode entrar por um universo que não tem fim. Tudo aquilo que ela desenvolve com cada faixa etária, os temas que são mais polêmicos, os temas que são mais de conflito, que ela vai gerar com os alunos uma reflexão maior. Isso tudo ela vai mostrando nos projetos diferenciados na parte que é uma parte dinâmica do projeto. Ou seja, mesmo a escola tradicional não é para deixar o PPT engavetado, é para deixar a porta aberta e ficar balançando ele toda hora e reconstrução, né? Até porque ele é uma ferramenta, de novo, né, um canal importante para o processo reflexivo da escola. Eu falei muito isso hoje, né? Escola que não tem processo de reflexão, escola que não tem processo de formação com os seus professores, ela vai morrer com o tempo. Quem puxa essa transformação toda é o gestor? É o gestor. Qual a importância do papel do gestor na construção do PPP? Tanto toda a equipe gestora dentro da instituição, né, desde o mantenedor, a diretor e a equipe técnica própria dele, coordenadores, enfim, o desenho aí que cada escola tenha, né? Essa equipe, a equipe gestora, que vai ser o exemplo de liderança e começa no mantenedor e no diretor, né? Nós temos um processo de liderança que é fundamental para quê? Não para centralizar tudo na nossa mão, mas sim para motivar os outros a participar de um processo de reflexão, de discussão. É inevitável que quem tem a gestão nas mãos é exemplo dentro da instituição. Então tem que ajudar a puxar o processo, né? Então, nesse momento e nesse fluxo todo, nós somos exemplos também para quê? Para motivar outros e delegar para que outros façam. Mas a liderança está na mão da gestão. Até porque, de alguma forma, você tem professores que dão aula no Brasil em 2 ou 3 instituições diferentes e, de alguma forma, se isso não estiver bem sinalizado, o professor acaba não entendendo qual é a diretriz daquela instituição que ele trabalha, né? Isso é uma realidade, né, em várias cidades do Brasil, onde professores trabalham em 2, 3 instituições para compor sua carga horária, enfim, uma série de questões aí. Então, se ele não tem clareza do que a escola espera dele naquele momento, naquela faixa etária, naquela instituição, a tendência qual é? É para austerizar tudo, né? Eu faço igual em todos os lugares. E aí, quem vai motivar e quem vai até desacomodar muitas vezes o professor é o processo de gestão da instituição. Perfeito. Professor, processo de reinvenção das escolas agora posso usar essa palavra? Não sei, com a BNCC na construção do seu projeto. Onde é que a gente deve começar? Quais são os primeiros
parâmetros, passos para uma construção dessa reinvenção? Eu penso muito, né, que a base, ela veio, num primeiro momento, eu acho que isso foi muito positivo, para desacomodar todo mundo, né? Isso é verdade. Então deu uma mexida aí nas escolas todas, dizendo o seguinte, olha, vamos olhar para aquilo que a gente está fazendo. Independente de até muitas escolas particulares já estavam aí discutindo muita coisa que a base traz e fortalece. Até já implementando um projeto. Discussão de competências e habilidades, por exemplo, há quanto tempo nós temos. Mas muitas vezes isso ainda está na discussão, no discurso e não está na prática. Isso. Então eu acho que a base agora traz isso, quer dizer, como é que a gente agora começa a trabalhar isso na prática. E o caminho inicial, eu acho que é por onde todo mundo tem que começar, é a construção do olhar do educador, né? Como é que a gente vai dentro das escolas e sensibilizando os professores, trazendo práticas, valorizando práticas que já dão certo dentro das escolas, para que todo mundo comece a perceber qual é a relação daquilo que eu já trabalho com construção de habilidades e competências, principalmente olhando para as competências socioemocionais, né? E às vezes até o básico, olhando para o documento, né? Sim. Abrir o documento, porque a gente tem muito discurso começar a discutir o documento. E às vezes não se discute o feijão com arroz, né? Eu tenho feito muito com escolas, primeiro, o documento introdutório, porque eu acho que ele traz uma série de questões de concepção de educação, que é importante que a gente alinhe e converse, e depois dar uma olhada nas 10 competências. Porque, de novo, elas vão conversar com a educação infantil ao médio. De que forma? Como é que eu começo de uma forma espiral, aí construindo essas competências com uma criança de 3 anos e um adolescente de 17. Né? Então a escola tem um desafio muito grande aí nas mãos. Nós temos uma base aprovada até o 9º ano, já em vigor no Brasil, com o próximo ano de primeiro ano de implementação e valendo oficialmente para todas já em 2020. Tem um processo de desconstrução ainda do ensino médio, que está, de maneira geral, especificado isso. Tem um projeto de habilidades socioemocionais, ou habilidades e competências gerais dentro do documento. E a gente tem uma parte de uma discussão de um Brasil muito grande, né? Quase que um continente todo, e uma diversidade grande. Ao mesmo tempo, o Brasil olha para outros documentos no mundo, documentos inclusive de sucesso. Sim. Mas a gente tem um problema muito sério da diversidade regional num país do tamanho do país. Né? Qual a grande diferença que o senhor vê hoje na nossa construção do nosso documento para documentos hoje já de sucesso, como Finlândia, como Japão, ou outras nações que eventualmente a gente tenta citar? Eu acho que uma das coisas, por exemplo, se olharmos para a própria Finlândia, né, uma das coisas principais é a questão do tamanho do país, né? Eu acho que conversar e pensar numa base comum, né, em um país menor é mais fácil, mas eu acho que tem uma questão e que nós brasileiros vamos ter que olhar muito sério para isso, e aí, claro que dependemos de governos, de uma série de questões, quando a gente fala principalmente em escola pública, que é a questão da formação de professores, né? Porque se você olhar para a Finlândia, por exemplo, qual é o grande diferencial da qualidade da educação lá? Não é um grande investimento em tecnologia e nada disso, até porque eles têm escolas extremamente espartanas, né? Mas você tem o que? Um investimento muito grande em formação de professores. Você vai na Universidade de Helsinki, por exemplo, quem quer ser professor passa por um processo todo como se fosse um concurso. Os que são aprovados, eles ficam 1 ano, 2 anos em formação dentro da universidade, já ganhando, mas só para trabalhar o quê? Didática, trabalhar formação em faixa etária, para depois ir para dentro da escola trabalhar. E valorizando muito mais o professor da educação infantil e fundamental do que mesmo o professor do ensino médio. Claro. Um pouco da inversão de valores que tem o Brasil hoje, né? Eu sempre defendi e continuo defendendo o quanto que nós precisamos investir na educação inicial. Porque se você trabalha com as competências básicas e com os conceitos que são fundamentais para aquela criança, se ela chega no 6º, 7º ano com questões construídas, ela sabe escrever muito bem, ler muito bem, constrói um texto com começo, meio e fim, tem um raciocínio lógico já inicial, essa criança pega todos os desafios que você colocar para ela e ela vai. Agora, se ela não tem o básico, ela não consegue. Tem uma questão aí importante. O projeto político-pedagógico de uma escola deve estar alinhado a alguma coisa de pensar a escola do ponto de vista do mercado de trabalho? Sim, eu acho que a gente tem que pensar a escola olhando para aquilo que a sociedade hoje cobra da escola de uma forma geral, né? Quer dizer, o que o mercado de trabalho, as novas profissões, e o próprio mercado de trabalho espera hoje? Não espera mais um cara tão especialista, mas ela quer sim uma pessoa que consiga transitar por várias áreas do conhecimento, resolver grandes problemas, trabalhar em grupo,
trabalhar com uma educação colaborativa, olha, coworking, olha tudo que tem acontecido no mundo hoje. Né? Então, a empresa tem sinalizado para nós, né, qual é o processo que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar dentro das escolas. E que aparentemente é a resolução de problemas, Exato. que é ter empatia, trabalhar as relações, né? Que é Exatamente. uma coisa que transpõe muito mais o conteúdo do que efetivamente o que o Brasil vem praticando. Exatamente. Eu acho que o conteúdo, o conhecimento que a gente vai dando como repertório para o nosso aluno, ele vai servir de base para ajudá-lo nas atitudes que ele terá. Né? Quer dizer, que tipo de cidadão eu tenho com o conhecimento que ele tem e que ele vai aprimorando. Mas tudo está baseado em atitudes, né? Em competências socioemocionais, que é aí o nosso grande desafio nas escolas hoje. Né? Perfeito. Tá bom, professor. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Deixo aqui a palavra com o senhor para suas considerações finais. Eu acho que hoje nós tivemos a possibilidade de conversar sobre projeto político-pedagógico, mas isso, mais que isso, sobre o nosso grande papel, a nossa missão enquanto gestores, líderes de processo educacional, que é não deixar nunca de refletir o que está acontecendo na nossa escola, de mexer com todo mundo, de trazer processo reflexivo para que isso resulte em um trabalho excelente com os alunos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado.